Vamos entregar este tempo a Jesus também, a orar que o Senhor fale no nosso coração. Nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos por a tua palavra, por quem tu és, o teu poder, pelo teu amor, pela tua graça infinita. Te agradecemos por a certeza, Pai, de que tu nos amas, como cantávamos hoje, como lembrávamos hoje, o amor do Pai. E alguns de nós, se calhar, precisamos de reconstruir esse amor do Pai em nossa vida. Talvez a nossa imagem do Pai não seja tão boa assim, mas tu és o bom Pai. Amoroso, fiel, constante, paciente, sábio, interessado em nós, o Pai que tira de nós o que há de melhor. E quando há algo para dizer também que fala a nossa vida, que nos corrige, porque nos ama. Mas nós te louvamos por Jesus, nosso Salvador, que permitiu que tudo isto pudesse acontecer. Por isso que a tua palavra nesta manhã possa brilhar em nossa vida e nos ajudar a escutar a tua voz, entender como podemos reconstruir a nossa vida também, a tua vida, os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Há um slide das coisas que nós fazemos aqui na nossa igreja, é abençoar a nossa comunidade com alimentos. Vocês sabem, apoiamos 40 e poucas famílias todos os meses. É uma alegria muito grande podermos fazer isso, não é? Mas outra das coisas que também nós fazemos é doar roupas. E isso é que tem sido um grande propósito. Não somente por darmos, mas também por reutilizarmos tantas coisas, não é? Numa altura em que falámos tanto de cuidarmos do nosso planeta, não é? E hoje somos grandes beneficiários, muitas vezes, do que está lá em baixo, não é? E, na verdade, é uma oportunidade também para abençoar os outros, e particularmente quando temos famílias. Eu lembro-me bem quando tinha os nossos filhos pequenos, sapatilhas não duravam muito com eles, não é? Realmente elas parece que voam e desaparecem. Então, uma das formas, e lá em baixo, temos preparado também para aqueles que quiserem passar, para poderem ver e também serem abençoados com aquilo que nós partilhamos, não é? E fazemos isto também com a nossa comunidade. A nossa ajuda não é para a nossa igreja, é para a comunidade que o Senhor nos colocou aqui nesta cidade. E mais de metade das pessoas que nós ajudamos não tem nada a ver com a nossa igreja local, tem a ver com Jesus, não é? Porque Jesus, quando se cruzava com as pessoas, elas abençoava. Todas elas. E acho que essa precisa ser a nossa dimensão de amor, não é? E hoje estamos a continuar a carta. Qual foi a carta que nós lemos? Primeira carta de João. Alguém esteve cá a semana passada, graças a Deus, não é? Primeira carta de João. Estamos a continuar o estudo nesta carta, uma carta tão interessante, do apóstolo chamado o apóstolo do amor. Não é? Na verdade, aquele que estava encostado a Jesus e verdadeiramente à espera de ver o que Jesus ia acontecer. Não é? Chamado o apóstolo do amor. A sua carta também está repleta nesta mensagem de amor. Com algumas afirmações fortes, quando ele diz aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu não vou perguntar sobre alguma altura em que tu não amaste. Né? Se depois tinha que perguntar se tu alguma vez já mentiste. Porque todos nós temos episódios na vida em que o amor nos custa, não é? E hoje vamos falar um pouco acerca disso, não é? Que o amor é o melhor de tudo. E a semana passada nós iniciamos o estudo desta carta. Esta carta foi dirigida aos Efésios e possivelmente havia passado já 50 anos desde que aquela igreja tinha sido plantada. Por isso era uma igreja que estava a passar uma crise de amor. Na verdade, no livro do Apocalipse diz que eles tinham que voltar ao primeiro amor. E não sei se algum de vocês também sente esta voz de Deus para a nossa vida. Volta ao primeiro amor. Às vezes costumo brincar dizendo assim que alguns de nós dizem mas o primeiro amor não é para voltar, não é? Às vezes nós pensamos, quando nós estamos com alguém, nós devemos amá-la. Às vezes confundimos amor com paixão, não é? O meu amor pela minha esposa hoje, depois de 38 anos de casado, vamos fazer em breve, é certamente muito maior do que era na altura.
Então o amor que nós somos chamados a ter, esta igreja é chamada a ter, era este primeiro amor, um amor autêntico por Jesus. O amor não pode parar. Essa realmente era a mensagem que estava ali a ser demonstrada, não é? E também vimos que quando nós amamos a Deus, temos que andar como Ele andou. Então a forma de nós amarmos vai se manifestar na nossa vida de transformação. Às vezes nós confundimos muito a fé cristã com uma série de doutrinas somente, mas as doutrinas têm que ter pernas para andar. E há muita gente que teologicamente é muito bem doutrinado, mas na sua vida vivem vidas completamente nulas. Então o que nós precisamos de fazer é realmente deixar que este amor possa transformar a nossa vida. Então vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 2, estamos no versículo 7. E vamos ler a primeira parte só até ao versículo 11 e depois assim sucessivamente. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O primeiro ponto que João quer aqui chamar a atenção é esta ideia de amar verdadeiramente, não é? E ele usa essa palavra muito, muito afetuosa quando ele trata amados, e ele fala isto 10 vezes aqui. Há outra expressão que ele usa muitas vezes que é filhinhos, ou seja, uma relação de afável, de amor, de aproximação. Mas é curioso quando ele fala, dirige a eles e vai chamar a atenção de algumas coisas. Na verdade, é uma chamada de atenção. João, se calhar, muito bem sabia o que era amar e falar a verdade com amor. E não em detrimento de uma coisa. E o que eu acho curioso neste primeiro versículo, talvez pensamos, ele está um pouco confuso. Ele diz primeiro, não vos escrevo um mandamento novo, um antigo. E depois diz, versículo 8, todavia, eu vos dou um novo mandamento. Então é novo ou era antigo? Claro que o antigo que ele estava a referir-se era aquele antigo que vinha lá na lei, que dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico era muito claro nesta mensagem. A mensagem de amar o próximo como a nós próprios. Mas, ao mesmo tempo, era novo. Porquê? Porque ele tinha uma nova dimensão. Uma dimensão que nós percebemos quando Jesus vem ao mundo. Quando Deus nos ama de tal forma que enviou o seu único Filho para vir aqui à Terra. Então, é novo porque tem uma nova dimensão que eles nunca tinham percebido. Nunca é tu falares, eu te amo. E outra coisa é tu demonstrares que eu te amo. Enviando o seu único Filho. Então, era uma dimensão completamente diferente. Jesus também disse lá no livro de João, não é? Que lemos também, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Agora, pondo isto em miúdos, como é que Jesus nos amou? Essa é a dimensão do amor que nós temos que ter para os outros. E por isso era um novo, porque tinha uma nova roupagem. Havia uma nova luz que era dada ali. Quando interrogaram Jesus qual era o grande mandamento da lei, Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, força, entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus une duas coisas que parecem muito dissociadas. O amor ao próximo está muito ligado ao amor que tu e eu temos por Deus. E Jesus começa a ampliar essa dimensão. Na verdade, há uma dada altura em que ele nos conta uma história, uma parábola que eu quero ler para vós. Lucas capítulo 10, se quiserem acompanhar, versículo 29 a 37. Lucas 10, 29 a 37. E diz Jesus assim. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? E Jesus lhe respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio
a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo derrubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-se semi-morto. E casualmente descia ali um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. E semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo, se compadeceu dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários, correspondente a 2 dias de trabalho, e os entregou ao hospedeiro e disse: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? E respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, e Jesus lhe disse: vai e procede de igual forma. Jesus, ao contar isto, nos trouxe algumas lições que eu gostava de meditar convosco quando pensamos acerca desta questão, que é amar verdadeiramente. A primeira coisa é a importância de nós amarmos a todos. Não há ninguém fora dos limites do nosso amor. Se tu dizes: eu amo aquela pessoa, mas não amo a outra, então tu não estás a amar. Porque o amor nos leva a amar a todos. Todos são o nosso próximo. Ou seja, tu não podes amar genuinamente se não amares os que estão na tua casa, os que estão na tua rua, os que estão na tua vizinhança, os que estão no teu trabalho, os que estão na tua escola. Se tu não os amares, tu não estás a amar verdadeiramente. Porque amar verdadeiramente implica amar a todos. É interessante o que Tom Holliday diz. O amor de Deus é do tipo de todos, em todos os lugares e sempre. O amor humano é do tipo algumas pessoas, em alguns lugares e partes do tempo. Mas quando nós pensamos assim, eu vou amar aqueles, mas não vou amar aquele, nós não estamos a amar verdadeiramente. Porque o amor implica amar a todos. E claro, isso é bastante pesado, não é? Ou seja, nós não podemos limitar ninguém ao nosso amor. Outra coisa que nós precisamos perceber é que amar implica amar alguém. O que é que eu quero dizer com isto, não é? Eu só posso praticar o amor com uma pessoa. Não é? Ou seja, não pode ser uma realidade virtual, um conceito. Não é? Eu não amo os gatos. Posso amar gatos e gostar de gatos e gostar de cães, o que quer que seja. Mas nós temos que amar alguém, uma pessoa. E é interessante quando nós lembrarmos as palavras de João mais à frente. Ele diz: nisto conhecemos o amor que Deus deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Dar a vida, gente. Há pessoas que não são capazes de dar 5 minutos para servir o seu próximo. Há pessoas que são capazes de não alterar a sua vida, o seu horário no dia, porque vem alguém que precisa de ajuda, mas dizem: eu não tenho tempo hoje. Aqui está a falar de dar a vida. Nós às vezes, para dar um pedacinho de tempo, queixamos e dizemos: não tenho tempo, eu tenho o meu programa, eu tenho a minha agenda, eu já fiz o meu programa do dia, por isso eu não vou alterar por causa de amar alguém. Não, isso não faço. Talvez no meu tempo livre. Nossa leitura tantas vezes tão... E também Jesus, claramente nós percebemos que o amor não é um sentimento. O amor implica atitudes, ações. E outra coisa que nós percebemos, porque na história do samaritano, vocês se calhar não sabem, mas a história aqui para Jericó é uma história onde havia muitos salteadores. Mas alguém que ia ajudar alguém que tinha sido vítima de um assalto, o que é que se corria o risco? Ser assaltado. Ou seja, amar muitas vezes implica correr riscos. Amar é sempre um risco, não importa se estamos a caminho de Jericó, do Porto, de São Paulo. Amar é sempre um risco. O C.S. Lewis, num livro que ele escreve, que é Os Quatro Amores, ele diz assim: amar por si já significa tornar-se vulnerável. Ame qualquer coisa e o seu coração certamente ficará apertado e possivelmente magoado. Se você quer manter intacto, não dê o seu coração a ninguém.
nem mesmo um animal, embrulhe cuidadosamente nos hobbies e nos pequenos luxos da vida, evite todo tipo de complicação, tranque-o seguro no cofre ou no caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão, seguro, escuro, imóvel, abafado, ele mudará, tornar-se-á duro, impenetrável e irresgatável. Ou seja, há um risco maior em não amar. Então o risco de amar é sempre muito mais saudável. Eu conheci pessoas que optaram por fechar o seu coração e nunca mais se tornarem vulneráveis com ninguém. Porque foram magoados um dia. Mas amar implica correr riscos. Há uma dor muito mais profunda, às vezes, do que simplesmente ficarmos a amarmos a pessoa. A dor mais profunda é ficarmos completamente sozinhos. Agora, uma coisa que se calhar todos vocês já perceberam, mas às vezes não damos conta, é que amar dá trabalho. Amar implica mudar a nossa rotina. Amar implica, muitas vezes, ou seja, não se ama sentar num escritório, a ver uma série de TV, a apanhar sol. Não se ama verdadeiramente enquanto bebemos um drink ou lemos um livro. Amar dá trabalho e causa desconfortos. Ajuda-nos a mudar a rotina que nós temos. E fazer algo para o qual nós estávamos, à primeira medida, preparados. Não sei se alguma vez vocês foram chamados a amar ou a mudar a vossa rotina e vocês disseram, não vou fazer isso. Mesmo sabendo que aquela era a coisa certa para fazer, era a altura certa para amar. E quando nós pensamos nisso, Jesus disse lá na carta de João, ele diz, amados, se Deus nos amou, também devemos amar uns aos outros. O amor de Deus é a maior motivação para nós amarmos. Porquê? Porque nós percebemos que nós somos um reflexo deste amor que começou em nossa vida. Nunca me esqueço de uma ilustração que eu usei quase no princípio do meu ministério. Foi há poucos anos atrás, uns 30 e poucos. E quando eu me lembro também, mas era criança, olhou para o seu pai e disse assim, pai, por que tu tens sempre que amar? E vai olhando para aquela criança e diz assim, filho, alguém tem de amar. O amor que quebra o ciclo tem diferença. E quando nós percebemos, é interessante o que o João diz aqui, que ele diz assim, ele diz, todavia vos escrevo este mandamento novo, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha, diz o versículo. Ou seja, as trevas, que é o ódio, a indiferença, se vai acabando e a luz está a começar a brilhar. É interessante pensar que nos primeiros dias os cristãos aguardavam a segunda vinda de Jesus como algo repentino e muito violento, um evento da sua própria vida. Mas João, a segunda vinda de Jesus, não era este acontecimento violento, repentino, mas era um processo. Ou seja, as trevas se vão dissipando e a luz vai brilhando. Agora, quem é responsável por brilhar esta luz? Tu e eu. Nós, com Jesus, somos a luz do mundo. Ou seja, nós temos uma responsabilidade clara de mostrar o amor e não deixar que este amor pare. E viver Jesus, basicamente, é não deixar o amor parar. Na altura em que Cristo, em que a igreja for retirada aqui da terra, o que vai acontecer não é a questão da igreja, é a questão do amor desaparecer. E Cristo nos chama a nós a amarmos de tal forma em que pela nossa vida, pelo nosso interesse, pela nossa presença, nós vamos trazer mudanças à nossa vida. E claramente isto é uma temática muito interessante, aqui no versículo 10 e 11, que ele fala desta luz e dessas trevas. Luz, sinal de amor, e trevas, sinal de ódio ou de indiferença. E o problema principal é que ele diz assim no versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia ao seu irmão está nas trevas. Ou seja, verdadeiramente o que acontece é que a nossa
fé tem que ser demonstrada pela nossa prática. E nesse aspecto nós erramos muito quando criticamos a Igreja Católica. Claro, não concordamos com que são pelas obras que nós vamos ser salvos, mas esquecemos que é para as obras que nós somos salvos. Ou seja, um cristão que não entende isto, um cristão que não entende que a sua vida tem que ser transformada para mostrar Cristo, então está a entender outra mensagem qualquer. Tiago é muito claro nesta mensagem, João também é muito claro, não é? Então há muitas coisas que nós podemos fazer sozinhos, mas ser cristão não é uma delas. O amor ao irmão é inseparável do amor a Deus. O cristianismo não se vive numa ilha isolada. O cristianismo vive-se com pessoas. É por isso que um verdadeiro cristão não pode ficar na sua casa a ver programas de televisão, a ver streams de grandes pregadores, ou a ver grandes igrejas que estão a funcionar. Um cristão tem que viver Cristo. E viver Cristo implica juntar-se com gente, implica aceitar ser vulnerável, implica, mas eu não vou à igreja porque aquela gente é muito hipócrita. Não sei se ouviram essas frases, não é? Pois, então não sejas hipócrita e venha à igreja. Ou seja, mostra uma diferença na tua vida, mostra Cristo, o que é que Cristo pode fazer através de ti. Faz parte daqueles que estão dispostos a pagar um preço para mudar. E depois deste tema tão forte que ele está aqui, que ele vai retomar muitas vezes nos próximos capítulos, e entra num tópico muito interessante, que é o tópico de crescimento, não é? A importância de nós crescermos, não é? Os bebés são bonitos, não são? Os bebés com 2 meses, 3 meses são bonitos, certo? O mulher que está ali é muito bonito. Agora imaginem que daqui a 10 anos ele está do mesmo tamanho. Acham bonito? Não. Há muitos cristãos que se esquecem que nós precisamos de crescer na nossa fé com Deus. E esta parte é muito interessante, que este versículo 12 a 14, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e porque já vencestes o maligno. Ele não está a falar de idades, ele está a falar do crescimento espiritual. Ele desenvolve 3 tópicos aqui muito interessantes que nós usamos muito na concepção do Ministério de Liberdade em Cristo. A primeira parte é filhos. Os filhos, aqueles que conhecem Jesus, sabem quem são e o que eles têm. Ou seja, um filho de Deus tem que ter uma consciência plena que ele é filho de Deus e que Deus habita nele. E que ele tem um Espírito Santo a viver nele quantas horas por semana? Todos os dias por semana e todas as horas por semana. Ou seja, é importante nós sabermos quem nós somos. Temos uma identidade arraigada em Jesus. E há pessoas que nascem de novo, mas acham que ainda são pecadores. E pensando que ainda são pecadores, o que é que eles vão fazer? Vão pecar. Naturalmente. Então, e como resultado, muitas vezes, a sua autoimagem, a forma de eles olharem para si mesmos, não é como filhos de Deus, mas é como pessoas que ainda estão a melhorar. Ser filho acontece assim. Uma criança, quando é que nasce? Vai nascendo? A criança tem uma hora, tem um momento, tem um minuto. E quando nós conhecemos Jesus, claro que depois nós somos transformados. Mas o nascimento, sermos filhos de Deus, acontece no momento. Isso é algo extraordinário, não é? Então, quando tu perguntas a ti, quem é que eu sou? Pergunta-te a ti mesmo, quem é que tu és? E tu podes responder de 3 formas. O que é que as pessoas dizem que tu és? O que é que tu pensas que tu és? O que é que Deus diz que tu és? O que é que tu vais fazer com estas 3 perguntas? O que é que valorizas mais? O que os outros falam de ti? Ou o que pensam de ti? Ou o que tu próprio pensas de ti mesmo? Ou o que Deus fala de ti? Quando nós não sabemos o que Deus fala de nós, não nos agarramos a isso, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está em nós. Não há nada nem ninguém que nos pode afastar do amor do Pai. Tudo isso são verdades que não dependem de ti. Depende da tua identidade. Que tu és filho de Deus. Então, se tu não agarras estas verdades absolutas em ti, tu não vais avançar para a frente. E o segundo ponto é quem? Os jovens. E o que é que diz acerca dos jovens? Eles venceram
O maligno. Agora, há muita gente que diz crente, mas no seu dia-a-dia e na sua prática não acredita no maligno. Quantas vezes esta semana vocês pensaram em Satanás? Alguns que ia pensar em Satanás. Mas ele já não foi derrotado, já não está lá para o canto. Não, ele ainda está vivo. Ele não desistia. Ora, não tem poder sobre ti se tu és filho de Deus. Nós precisamos ter uma consciência, um despertamento, para pensar que muitas vezes quem está por trás das nossas discussões, quem está por trás dos nossos desentendimentos familiares, quem está por trás da nossa depressão, pode ser Satanás. E o que fala aqui é que a palavra estava neles. E a palavra é que destrói Satanás. Então nós que crescemos neste mundo ocidental, que deixamos de ter uma noção do espiritual muitas vezes, achamos que isso é coisa para o pessoal de África. Não é? Ou no Brasil também está muito, a influência da espiritualidade é muito grande, há muito aquele conceito, por isso é que há muita bruxaria, muita macumba, e cá em Portugal também, gente. Não pensem que nós somos isentos a isso. Há muita gente que pensa que os portugueses não têm nada a ver com isso. Esqueçam. Isso é mentira. Ou seja, mas temos que desenvolver uma consciência sadia do sobrenatural. Ou seja, temos que ter a consciência de que Deus que está em nós é mais poderoso. Mas temos que olhar para o nosso dia-a-dia, muitas vezes, e perguntar quem é que está por trás disto? Quem é que está por trás desta depressão, disto que eu estou a viver neste momento? Não sou eu. Isto não vem de mim. Vem de onde? Ou vem da minha carne, ou vem do inimigo. Então precisamos de despertar esta awareness, esta consciencialização do que está a acontecer à nossa volta. Porquê? Porque muitas vezes nós cristãos, eu vejo muitos cristãos hoje, que são crentes há muitos anos, mas que, não, esse diabo está resolvido, em nome de Jesus, já nem falo nele. Mas ele está lá. Não é? Quando há aqueles jogos de futebol, não é? Daquelas grandes equipas com pequenas equipas, não é? O que acontece com as grandes equipas? Elas acham que a outra equipa não está lá? Elas sabem que ela está lá. O que é que eles vão fazer? Tudo para derrotá-la. E nós também, como cristãos, sabemos que Deus é mais poderoso, sabemos que em Cristo nós temos a vitória, mas não podemos estar negligentes da forma como Satanás tantas vezes quer perturbar a nossa vida. Durante muitos anos, uma das coisas que eu percebi era a forma de Satanás muitas vezes controlar a nossa mente e fazer-nos pensar coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, eu não tenho valor. Tu és filho de Deus, tu és filha de Deus. Tu tens valor. Tens que ter. Senão Cristo não morria por ti. Ou seja, há tantas coisas que por vezes vão estar aqui na nossa mente e coisas que nós vamos também cedendo. Por exemplo, falsos deuses. Coisas que começam a ter mais importância do que Jesus em nossa vida. Às vezes nós começamos a deixar que coisas comecem a ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Às vezes, por exemplo, temos vícios escondidos em nossa vida. Coisas que queremos esconder dos outros e achamos que podemos esconder de Deus. Às vezes temos amargura que carregamos em nosso coração. E essa amargura vai nos destruindo. Tudo isso são oportunidades de deixar Satanás ter governo em nossa vida. E os jovens, aqueles que estão no segundo estágio da sua caminhada com Deus, sabem vencer o maligno. E por isso têm que ter consciência dele. Por isso, acorda. Ok? Acorda, porque ele está aí. Eu não estou a dizer que tenhas que ter Satanás em todas as esquinas da rua, não é? Conhece aquela história daquele demónio que estava à porta da igreja e dizia assim: bem, eles agora dizem que eu sou culpado de tudo. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é que ele existe, que ele é real. E que não vai facilitar a nossa vida. Mas, em Cristo, somos mais do que vencedores. E o terceiro ponto é muito interessante. É os pais. E o que fala acerca dos pais é muito, muito curioso. É que eles conhecem a Deus. Conhecer a Deus é o último estágio da vida do cristão. Não é conhecer aqui na cabeça, é um relacionamento
de viver à luz da verdade de quem Deus é. Ok? Sermos pessoas maduras em Jesus. Vamos fazer um pequeno exercício. Não vou perguntar quantos de vocês são ansiosos, porque se ansiosos vão já ficar ansiosos. Mas pensa comigo. Cantamos, a primeira música que cantamos foi Bom Pai. Ok. Imagina que estás a passar um mau momento na tua vida. E Deus é o quê? Bom Pai. Quando? Conhecer a Deus significa, naquele momento em que a tua linha está a ser esticada ao máximo, tu consegues sentar-te ao lado de Deus e dizer assim: eu conheço-te, Deus. Tu és um bom Pai. E sabes o que vai acontecer com a tua ansiedade? Já imagina, não é? O que é que está a fazer o bom Pai ali ao teu lado? Está a carregá-la por ti. Nós precisamos de ser sábios em transformar a nossa ansiedade em oração e a poder beneficiar de um relacionamento com o Pai sempre amoroso, sempre presente. Então este parente que ele fala aqui acerca da importância de nós crescermos a nossa fé. E a última parte, os últimos 3 versículos que eu queria ver convosco, é que depois disto tudo ele diz assim: não é mesmo o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele termina com esta ideia de nós amarmos a Deus e as coisas de Deus acima de todas as coisas. João, verdadeiramente, eu penso que está-se a lembrar muitas das palavras de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele diz: não podeis servir a 2 senhores. Ou seja, não podes amar 2 mulheres da mesma forma. Não podes amar a mulher e a amante. Porque alguma delas vai ser mulher, outra vai ser amante. Ou seja, tu não podes dividir o teu amor. Ninguém, em consciência, pode dizer: não, eu continuo a amar-te, não é? Dizer à sua mulher assim: eu vou-te amar 6 dias e meio por semana, mas o outro meio dia vai ser para outra mulher. O que é que aquela mulher vai fazer se tiver mãos sem medir? Ela vai esticar a mão e vai dar um estalo, não é? No mínimo. No mínimo. Ou seja, porquê? Porque o amor não pode ser dividido. E também o amor por Deus não pode ser dividido. E quando nós chegamos a este ponto, ele fala que nós temos que amar a Deus acima de tudo. Ou seja, temos que estar conscientes que o mundo em que nós vivemos, muitas vezes o sistema em que nós vivemos, está-nos a desviar o nosso amor. Carlos McCord tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: quem ganha a tua atenção, ganha-te a ti. E o que é que ganhou a tua atenção estes dias? O que é mais importante para a tua vida? Isso é o teu Deus. Isso é o que é mais importante para ti. Pode ser a família, que é muito bom tê-la. Pode ser o trabalho, que é muito bom consegui-lo. Pode ser a nossa reputação, que é bom ter uma boa reputação. Mas tudo o que for mais importante do que Deus, isso ganhou a tua atenção. E nós precisamos de entender que o amor de Deus, Deus tem uma música que diz: Ele tem ciúme de mim. E é incrível tu conseguires imaginar um Deus que nos ama tanto, 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 que não nos quer partilhar no seu amor connosco como a ninguém. E nós precisamos ter esta visão, não é? E perguntarmos: como é que eu posso aumentar este amor por Jesus? Como é que eu posso aumentar este meu amor por Jesus? E como é que podes crescer neste relacionamento com Deus? Ele fala de 3 coisas especificamente. Ele diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o coração do homem é estreito e não pode conter os 2 tipos de amor. É inconsistente amar o mundo e amar a Deus.
É inconsistente dizer assim, eu amo Deus, mas eu também amo isto. Não podes dizer. Por isso é que Jesus foi tão claro quando ele disse, não é? Aquele que ama pai, mãe, filho, filha, a sua própria vida mais do que a mim, não é digno. Isso é muito extremismo, isso é sermos radicais, já parecemos aquela seita que está lá no meio de Portugal, não é? Não tem nada a ver com isso. Amar Jesus tem que consumir a nossa vida. Ele fala de 3 inimigos, fala de 3 coisas que ele fala. A concupiscência da carne. A concupiscência é uma palavra assim complicada, não é? Concupiscência quer dizer os desejos, os maus desejos da carne. Que é os caprichos, os apetites dos prazeres mundanos, não é? Ou seja, temos uma vida somente dominada pelos sentidos, porque eu me sinto bem. Eu tenho ouvido muitos cristãos a dizer assim, que estavam a viver em adultério com outra pessoa porque não estavam casadas com ela, e dizem, pastor, eu sinto-me bem, não tenho problemas nenhum. Eu quero lá saber se tu te sentes bem ou mal. O que eu acredito é que a palavra de Deus nos diz uma coisa, e é muito clara. Por isso, se tu te sentes bem, trata os teus sentimentos. Porque a verdade não vai mudar de acordo com os teus sentimentos. E nós precisamos de ler a nossa vida, não através dos nossos sentimentos, mas através daquilo que Deus fala para nós. E há muita gente que deixam que, cada vez mais, a sociedade de hoje, como sabem, esta nova geração, é muito dominada por esta ideia do sentimento, de sentir-se ou não bem, não é? Mas, claro, eu sinto muito bem em comer muito, mas é muito mau. É muito bom. É bom, mas é mau. Ou seja, nós temos que perceber que os nossos sentimentos não podem governar a nossa vida. Podem. Porque senão nós somos escravos de quê? Dos sentimentos e não de Deus. E há muita gente que não percebe isto. Não é? Um ato de prazer não é isto que tem que governar a tua vida. Não é? Eu não sei quantos de vocês, quando acordam de manhã, dizem, que prazer, estou tão feliz por ir trabalhar. Eu não duvido que vocês gostam do vosso trabalho, não é? Mas o que eu quero dizer é, os sentimentos não podem governar a nossa vida. Ou quando uma criança está lá, não é? A chorar ao meio da noite, graças a Deus, eu já ouço mal. E também não tenho crianças para me perturbarem, não é? Mas quando eles fazem aquele barulho à noite, não é? Que bom que eu sou mãe ou pai, e vou cuidar dela. Que alegria! Sabem qual é o prazer? É continuar a dormir. Mas verdadeiramente, não é? Sabemos que nós não somos bichos. Certo? Nós não somos bichos. Nós temos uma alma. Um espírito dentro de nós. Temos que deixar que isto seja mais importante que a nossa carne. Depois ele fala dos nossos olhos, não é? Gente, isto dos olhos é tão complicado. Eu acho que hoje há pessoas que usam menos roupa do que roupa. Vivemos numa sociedade muito, muito voltada para o visual, para o prazer. E na verdade nós precisamos, como cristãos, de perceber que as coisas visíveis vão passar. Às vezes vemos pessoas que fazem operações, eu não sou contra as operações visuais de estética, mas às vezes a motivação delas é querer enganar os anos, pensando que os anos não chegam. Mas os anos chegam, gente. Eu acho que é bom colocar lá aqueles cremes de beleza, é muito bom fazerem isso, particularmente para as senhoras. Mas a vida muda, gente. E a concupiscência dos olhos fala da transitoriedade da vida. Semana passada encontrei-me com um jovem que me dizia, Samuel, já não te vejo há uns anos, realmente estás um pouco diferente. Não é? Depois, aqui e aqui. A vida muda, gente. Podemos ser as mesmas pessoas, mas a carapaça é diferente. E a concupiscência dos olhos, basicamente, reduz a vida àquilo que nós vemos. Não é aquilo que tu vês. Na verdade, a vida é muito mais do que nós não vemos, do que aquilo que nós vemos. E a última coisa que ele fala é a soberba da vida. Tem a ver com termos uma mente vaidosa, que almeja uma vida, uma grandeza, uma vida de grandeza. Realmente a palavra que é usada aí é alazuneia.
E Elazão era aquele indivíduo que ostentava as posses que tinha, mostrava a toda a gente aquilo que ele tinha e aquilo que não tinha, que ele achava, e que era dos outros. Uma pessoa que gosta de ostentar, de mostrar-se. E ele termina dizendo, versículo 17, Ora, o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus dura ou permanece para sempre. Esta é uma dimensão que ele termina dizendo. Tudo isso vai passar, gente. Tu vais ter brancas ou vais perder cabelo. Ok? Por mais que tu cuides de ti, um dia tu vais dizer, realmente estou a ficar mais velho. Não é? Coisas que antes fazíamos, agora já não fazemos. Ou seja, há mudanças. E tudo passa, gente. Às vezes eu penso no meu pai, quando tinha a minha idade. Eu lembro-me de mim, olhando para ele, dizendo assim, meu pai já está tão velho. Eu não sei o que os meus filhos falam de mim, não é? Mas uma coisa é certa, não é? E era aquilo que eu estava a dizer, não é? Começa a pensar nas coisas que duram para sempre. E é interessante a palavra de Deus. Talvez aqui podemos pensar, quais são as... Como é que a tua vida hoje, a forma como tu usas o teu tempo, o teu dinheiro e a tua energia demonstram que tu trabalhas para as coisas que são eternas? O que é que tu investes na tua eternidade? Sei que tu tens que comer, né? Comer e beber. Mas o que é que tu investes na tua alma? Na tua caminhada com Deus? Quanto é que tu investes? E é isso que nós precisamos de repensar, não é? Porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. É interessante que quando pensamos nisto, não é? Lembramos aquela palavra lá no livro de Eclesiastes. Alguém pode ler para nós? Está aí, Eclesiastes capítulo 3. Tudo que fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, assim que este possa descobrir as obras que Deus fez na sua. Eu gosto deste versículo. Diz, pôs a eternidade no coração do homem. No teu coração, no meu coração, no coração de todos nós. Sejamos jovens ou adultos. Todos nós temos algo que busca o eterno. Todos temos no nosso coração um buraco. Dizia Pascal que só Deus pode preencher. Um buraco de eternidade. E Deus espera que tu e eu alimentemos este desejo do eterno no nosso coração. Que nós busquemos este Deus eterno. Porque isto é que vai fazer a nossa vida diferente. Isto é que vai nos ajudar a pôr as coisas no lugar certo. O objeto do seu amor em oposição ao mundo passa. Permanece para sempre. O seu amor por Deus, em oposição aos desejos da carne, aos desejos dos olhos, à soberba da vida, irá permanecer para sempre. Porque o amor por Deus nunca se vai extinguir. O amor por Deus nunca se vai extinguir. Por isso o apóstolo João estava aqui de uma forma tão interessante a nos encorajar a fazer uma coisa, a dizer uma coisa, que amar é o melhor de tudo. Não é? Amar o nosso próximo de uma forma autêntica, real, verdadeira. Temos uma vida de crescimento com Deus. Uma vida em que percebemos que a vida que está tem que avançar. E eu digo-te uma coisa já, hoje de manhã. Se tu não avançares com Deus, tu vais te perder na tua caminhada com Deus. A minha experiência ao longo de 30 e poucos anos é que aqueles que não avançam na sua caminhada com Deus normalmente se perdem. Mais dia, menos dia. Porquê? Porque a indiferença vai tomando conta deles. E a indiferença nos vai fazer aquela experiência do sapo. Sabem como é que se cozinha um sapo? Colocas para dentro de uma panela e deixas-o nadar lá dentro. E aos poucos vais aquecendo a água. Até que ele, ao nadar, vai ficar cozido. E há muitos de nós que entramos na panela do mundo, na panela de Satanás, na panela da carne, e nos vamos deixando cozinhar. E quando acordamos, já foste. Amar é o melhor de tudo. Por isso, aqueles que
fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Qual é a vontade de Deus para ti hoje? O que é que tu tens que fazer? O que é que tu tens que mudar? O que é que eu tenho que ajustar à minha vida para buscar a eternidade? O que é que tem que ser mais importante em mim para que este eterno que está no meu coração possa crescer?